Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso ponto teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, a fazer parte da família Point. Você que já é inscrito, sempre peço, né? Não vou deixar de pedir isso. Compartilhe este vídeo com os seus grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram. Onde você estiver em algum grupo aí, compartilhe, ajuda a engajar o canal, dê o like, comente. E aí, estamos aí com este vídeo mais rápido, né? Quando eu comprei essa obra no último mês de março deste ano 2021, nós fizemos uma live, mas eu não tinha feito ainda um vídeo mais curto, né? Tem gente que não tem paciência para assistir live, então fazendo um vídeo mais curto aí para você conhecer mais um pouco desta obra da editora Paulus. Os editores nosso querido Raymond Brown, muito conhecido aí por conta, né, do seu comentário do Evangelho de João, recentemente lançado pela Academia Cristã. Foi considerado um dos maiores biblistas, né? Foi um padre católico, contudo, para você ver como ele era respeitado como biblista, especialista no Novo Testamento. Ele chegou até mesmo a dar aulas em seminários protestantes nos Estados Unidos, Raymond Brown. Joseph Fitzmyer e Roland Murphy, menos conhecidos, mas não menos eruditos, nessa obra sensacional aí da editora Paulus, Novo Comentário Bíblico São Jerônimo, do Novo Testamento. O interessante é que metade desta obra, que é bem volumosa, né? Olha só. Metade desta obra, ela contém artigos sensacionais aí. Perfeito? Então, vamos ver quantas páginas. Ela tem aqui, ó, 1783 páginas, terminando aí com mapas, certo? Mapa da Palestina e tal, ok, Jerusalém, indo até... É só 2 mapas só, né? A bibliografia dela é bem vasta, tá? Então ele vai da página 1667 até 1783, 781, né, mas para ser exato, em bibliografia. Então veja que tem bastante coisa de bibliografia. Então, de conteúdo mesmo, vem até a página 1665. Tá? De comentário, ele vem até a página 884, comentando. Ele não segue a ordem, né, dos comentários normais de editoras protestantes. Ele, ao invés de terminar com Apocalipse, ele termina com 2 Pedro. Ao invés de começar com Mateus, ele vai começar com Marcos. Tá? E aqui, a partir da página 885, né, metade da obra praticamente, ele vai conter aí vários artigos. Mas vamos dar uma olhada primeiro no comentário? Vamos lá. Então, temos aqui no comentário essas partes introdutórias que você conhece, né? Sumário, ok. Vamos adiantando aqui, abreviaturas, blá, blá, blá. Tem a apresentação, né, dessa obra que lá nos Estados Unidos, ó, sua vendagem de cerca de 200 mil exemplares é um eloquente testemunho de seu sucesso e importância. Você entende porque foi traduzido para o português? Vendeu lá nos Estados Unidos 200 mil exemplares. Best-seller. Ok? Prólogo. Ok? Prefácio ao comentário bíblico Jerônimo, 1968. Sua obra foi lançada originalmente na década de 60. Olha. Prefácio dos editores. Ok. Perfeito. Se quiser parar aí para dar uma lidinha, não tem como ver tudo isso. Vamos adiantando. Então, antes de entrar no Evangelho de Marcos, como eu falei para você, ele não começa com Mateus, comentando Mateus, ele começa com Marcos. Então ele entra e tem um artigo antes do comentário, propriamente o chamado problema sinóptico. Então é uma obra, sim, erudita, acadêmica, dentro da pesquisa, não é uma obra extremamente conservadora, como você está esperando. Conservadora você compra CPAD, cara. Entendeu? Conservadora você compra CPAD, editora Vida Nova. Então a Paulus, a Academia Cristã, não fique esperando, meu querido. Nós não podemos ser ingênuos, tá? Não fique esperando obra conservadora, não.
Então os caras partem para pesquisa, olha só, olha os esquemas, os estudos dos evangelhos do problema sinóptico, entendeu? Então os caras não brincam em serviço, não. São pesquisadores, são eruditos, são teólogos, né? Perfeito? Olha só. Ok? Então eu vou passar um pouquinho aqui para poder mostrar. Olha só. Tá vendo? As referências, os cruzamentos, o uso da fonte Q por Mateus, que é um tema muito debatido entre os eruditos e especialistas do Novo Testamento, né, cara? Perfeito? Vamos lá. Então temos um artigo aqui longo, certo? Olha, quantas páginas. Ok? Então vamos passar aí. Aí chega aqui na página 65, aí sim, chega no Evangelho de Marcos. Biografia, aí vem aqui, ó, introdução, autoria e data, lugar de composição, né? Aqui é a mais antiga afirmação explícita sobre Marcos como autor de um evangelho, vem de Pápias de Herápolis, início do século II, citado em Eusébio, abre aspas, havendo Marcos se tornado intérprete de Pedro, registrou por escrito cuidadosamente tudo quanto se lembrou daquilo que foi dito e feito pelo Senhor, ainda que não em sequência. Fecha aspas. Com base na afirmação de Pápias, ou Papias, né, e sua confirmação por parte de outros escritores cristãos dos primórdios, o evangelho é tradicionalmente atribuído a Marcos, o intérprete de Pedro. Certo? Aí ele vem trazendo aqui, ó, estrutura, literatura e conteúdo. Aí vem aqui, ó, teologia de Marcos. Olha, o núcleo da teologia de Marcos é o mesmo da teologia de Jesus, o reino de Deus. Tudo que é ensinado sobre a cristologia, a identidade de Jesus, sobre o discipulado, a resposta de Jesus, recebe sua estrutura do reino de Deus. Veja, está na introdução. Agora sim ele vem, tem um esboço, né? Como na maioria dos comentários. Tá vendo? 2 páginas de esboço. Aí vem um comentário propriamente dito lá. Prólogo. Capítulo 1, vai comentar do verso 1 ao 15. O prólogo relacionado à promessa dos profetas do Antigo Testamento, com João Batista como aquele que prepara o caminho, e com Jesus, o Senhor, como aquele que vem. Ele apresenta Jesus como filho e servo de Deus. Né? Só ver um texto para você aqui. Veja, muito conteúdo, são 2 colunas. Ó. Preparação para o seu ministério. Jesus passa pelo batismo e é tentado por Satanás, né, no deserto. O resumo de sua pregação do reino de Deus é o clímax do prólogo e serve de ponte para a revelação do poder de Jesus na Galileia. Aí comentar, tá vendo? Legal que tem pelo menos o versículo em negrito lá. Ele não vai colocar os trechos, lá, princípio, né? Seria o princípio do evangelho. Ele não vai colocar em negrito não, mas pelo menos o versículo é. A princípio. O primeiro versículo inicia o relato, o ponto de partida e apresenta o fundamento da boa nova proclamada pelos primeiros cristãos, o relato a respeito de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. O termo Evangelion não se refere ao gênero literário, mas a mensagem sobre a salvação em Jesus, como nas cartas de Paulo, Teologia Paulina, 32, 31 e 36. Este uso constitui a base para o uso posterior da mesma palavra para designar o gênero do relato sobre Jesus. Filho de Deus, aí vou comentar lá. Embora ausente em alguns manuscritos, esta expressão está bem atestada a partir do início do século II. Ela é a preparação para o importante tema marcando de Jesus como Filho de Deus, que alcança o seu clímax na confissão do centurião, capítulo 15, verso 39. Olha lá, versículo 2, negrito, tá vendo? No profeta Isaías. A leitura variante, os profetas, pode ser explicada pelo fato de que a citação em versículo 2b não é de Isaías. Marcos pode ter usado uma coletânea de citações do AT e assim atribuído esta a Isaías. E esse que o envio. A citação é a combinação de Êxodo 23:20 com Malaquias 3:1. Em Êxodo 23:20, na Septuaginta, Deus promete enviar seu mensageiro diante de Israel e guiar seu povo à terra prometida. O uso das expressões, Êxodo 23:20 e Malaquias 3:1, no texto maçorético, situou a promessa de Deus em um contexto escatológico e preparou a identificação do precursor com Elias. Tá vendo? Comentando quase versículo por versículo, né? Vários trechos. Aí comentando aqui o versículo 11, ó. Uma voz veio do céu.
A literatura rabínica menciona frequentemente um Bat Go, filha da voz, como descrição de uma comunicação de Deus. Todos os três temas, o rasgaço do céu, o Espírito descendo como pombo e a voz vinda do céu, preparam a identificação de Jesus que segue. Tu és meu filho amado. O texto mais evidente do AT é Salmo 2,7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O adjetivo amado é um eco de Gênesis 22,2 e Isaías 44,2. É duvidoso que Marcos tenha entendido a filiação de Jesus como uma adoção que teve seu início no batismo. Antes, o evangelista provavelmente interpretou a voz celestial como uma confirmação da relação já existente entre Deus e Jesus, em time com prazo. A segunda parte da comunicação celestial lembra Isaías 42,1, sugerindo a existência de uma conexão entre o Filho de Deus e o servo de Deus. Olha lá, versículo 12. Logo, a expressão adverbial kai eltis ocorre frequentemente nos primeiros incidentes do Evangelho, intensificando assim o sentido dramático e a tensão. A brevidade e a simplicidade deste relato de Marcos contrastam com o aprimorado debate escriturístico entre o diabo e Jesus. Note que é praticamente versículo por versículo, quase que palavra por palavra, muito detalhado. Sensacional, né? Agora vamos para os artigos. Então, o vídeo não ficar muito longo. Por exemplo, ele parte aqui, aí terminou aqui. Comentou, tudo Novo Testamento, certo? Quase mais de 800 páginas. Termina a página 8884. Aí vem a questão dos artigos, né, teológicos, para falar sobre inspiração, né? Tradição proto-cristã judaica, né? O que a tradição proto-cristã judaica fala sobre a questão da inspiração, né? Olha aqui que o judaísmo fala sobre isso. Interessante, né? Ele vai separando por parágrafo lá. Parágrafo 18, 19, não é versículo não, é parágrafo 20, 21, né? Beleza. Então olha quantas páginas para falar sobre isso. O modelo profético de inspiração, ou seja, um estudo profundo aí sobre a questão da inspiração bíblica, ok? Em muitas questões, né, muitas partes aí, muitas questões, os católicos eles concordam sim conosco, com os protestantes, né? É o tratado sobre a inspiração, lá no catolicismo romano, lá, o impacto da crítica textual. A crítica textual vai jogar no lixo nessa questão de inspiração, que os textos são inspirados, né? Que os apóstolos foram inspirados para escrever a palavra de Deus, né? A alta crítica ignora isso. O impacto da crítica histórica. Então, olha quantas páginas. Estou indo sobre inspiração. Abordagens contemporâneas da inspiração. O que os teólogos modernos estão falando lá? Entre os protestantes, ó. Teoria cooperativa. Lá, Marshall explica a ação corporativa da seguinte forma. Olha, muita coisa lá. A neortodoxia, lá, as concepções sobre a inspiração de Kabbalah foram seguidas por muitos pensadores protestantes das igrejas históricas. Note que os teólogos católicos eles sempre dialogaram aí no século XX com Calbart, Milbruna, Bultmann, entendeu? Sem crise, sem preconceito, sem estresse. Olha lá, a inspiração entre os católicos romanos, teorias psicológicas, teorias sociais. Poxa, cara, muito completo. Corolários da doutrina da inspiração. Veja, no primeiro artigo ainda. Aí, o próximo artigo, canonicidade. Ó. Raymond Brown escreveu um trecho, tá vendo? E Raymond Collins também. Escreveram essa bibliografia extensa, né? Muita coisa. Lá, o cânone em geral. Lá, a palavra cânone é como se fosse esses artigos que lembram muito um tratado de bibliologia, né? Vai falar sobre o cânon, sobre crítica, sobre inspiração. Lembra um pouquinho a teologia sistemática, né? Algumas obras de teologia sistemáticas. A listagem canônica da escritura. Muita coisa, né? Ou seja, se você quiser aí parar aí a câmera para ler esses trechos aí. Vamos lá, o cânone do Antigo Testamento. Entendeu? Se quiser parar aí para ler. A formação dos escritos sagrados no judaísmo. Muita coisa.
Obras do período do Antigo Testamento, datas aproximadas de composição, coleção. Falando sobre o cânone ou o cânon, né, do Antigo Testamento. Aqui os esquemas. Olha, muita coisa, gente. Olha, os escritos, profetas. Vou passar aqui. Isso tudo para falar sobre o cânone do Antigo Testamento. Aí vem agora o cânone do Novo. Então ele vai falar como foi a formação, observações gerais, composição e coleção do Novo Testamento, corpos paulinos, né? Corpo paulino, ou seja, as obras epístolas de Paulo. Olha, obras do Novo Testamento, datas aproximadas de composição. Tá aí, muita coisa, né? O vídeo vai ficar muito longo, tem como mostrar tudo, mas é uma obra que penso que deve fazer parte na nossa biblioteca. Você tem ideia, nos Estados Unidos, que não é um país de maioria católica, nos Estados Unidos vendeu 200 mil cópias dessa obra nos Estados Unidos. Problemas permanentes na canonicidade. Artigo longo, né? Aí vem outro artigo aqui, ó, 67. Artigo 67, apócrifos manuscritos do Mar Morto e outros tipos de literatura judaica. Novamente o Raymond Brown participando aí deste artigo. É isso aí. Uma obra sensacional, olha só a espessura. Diz pra mim se essa obra está no seu radar. Diz pra mim se você tem, o que você acha. São os caras aí, feras aí, nos moldes biblistas do século XX. Me refiro-me a Raymond Brown. Certo? Deus abençoe e até a próxima.